No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a este episódio. Aqui você fica por dentro dos fatos mais relevantes do nosso ministério e de tudo que acontece em nossas igrejas no Brasil e no mundo. Então se prepare, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa na capital do Brasil. A Igreja Verbo da Vida na Asa Sul, lá em Brasília, vivenciou um final de semana marcante. O Departamento de Família promoveu um jantar inspirador, reunindo 36 casais para uma noite de muita comunhão, romantismo e também de fortalecimento espiritual. No culto de domingo foi a vez de celebrar o Dia do Pastor, com homenagens aos líderes locais e ao pastor João Roberto, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Foram dias inesquecíveis, cheios de honra e edificação. Um tempo que com certeza deixará frutos duradouros. Agora a gente voa lá para os Estados Unidos, onde a formatura da Escola Bíblica Verbo da Vida em Orlando celebrou a conclusão de 35 formandos. Eles viveram um momento único, cheio de consagração, alegria e também entrega ao chamado de Deus, que marcou o início de uma nova etapa para a vida de cada um deles. A cerimônia revelou a beleza de viver e de anunciar o reino de Deus. Ainda em Orlando, também aconteceu a Conferência América do Norte, reunindo ministros, líderes e membros Verbo da Vida para um tempo de refrigério espiritual, palavra e muitas instruções. Foram momentos impactantes que refletem o crescimento e a expansão do nosso ministério em terras norte-americanas. Acesse a cobertura completa em nosso portal. Agora a gente volta ao Brasil e segue lá para Minas Gerais, onde nos dias 6 e 7 de junho ocorreu a reunião de Supervisão 2025 lá na Igreja Verbo da Vida em Carlos Prates, em Belo Horizonte. O evento contou com a presença de membros da diretoria do MVV, que juntos a representantes das igrejas locais e também da região, participaram de um tempo de alinhamento e direcionamento ministerial. Foram dias de clarear ainda mais a visão, que proporcionou instruções precisas, fortalecendo o chamado para os pastores lá em Minas Gerais. A gente encerra nosso giro com canção nova no ar. Alegria é o mais recente lançamento de Euler Oliveira, ele que é membro do departamento de música aqui da Igreja Sede em Campina Grande. O louvor reflete uma nova fase ministerial e pessoal em sua vida, depois de um tempo de pausa e consagração. Segundo Euler, o lançamento representa uma inspiração divina para esta nova fase e também já está disponível em muitas plataformas e tocando em muitos corações. Acesse nosso portal e confira. Hoje a gente conversa com Euler Oliveira. Ele é cantor, compositor e integrante da liderança de louvor na Igreja Sede aqui em Campina Grande. Olá, Euler, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, Gê, é uma grande honra poder estar aqui, né? Poder conversar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida nesse tempo, né? Estou muito feliz. Euler, você passou um tempo em pausa, né? Em consagração e de repente você chega com um novo louvor chamado Alegria. Isso. Né? Eu queria que você falasse um pouco o que é que essa canção representa para esse momento de vida que você está vivendo. Então, né, a gente pausou nesse ano de 2020, no ano de 2023 a gente pausou, né, justamente porque a gente estava focando, eu e minha esposa que está ali, né, em relação ao casamento, preparando para o casamento, orando e juntando dinheiro para casar, né? Por isso que a gente também deu essa pausa nas gravações. E Alegria, ela é a minha primeira música gravada depois do casamento, né? Então isso significa muito para mim, né? Fala sobre uma fase de maturidade também, né? Dessa nova fase como casado. E a Alegria, ela é uma resposta, né, daquilo que eu tenho orado ao Senhor há muito tempo já, né? Porque eu sempre gostei de músicas animadas, músicas de celebração. É uma coisa que a gente tem visto que tá faltando muito hoje em dia, né? As pessoas têm gravado, não que seja errado, né? Músicas lentas, é ótimo para adorar o Senhor, mas a gente também precisa de músicas de celebração, né? Músicas de alegria, músicas que falam que Deus é um Deus de alegria. A palavra fala que ele zomba dos seus inimigos, né? Então, é uma resposta
resposta de Deus para esse tempo, né? Enquanto a gente orava sobre essa gravação, a gente percebeu mesmo que era o tempo dela vir, né? Sempre tem nascido novas canções, mas uma coisa importante que eu tenho sempre prezado é entender o tempo de cada uma, né? Então a gente percebeu mesmo pelo Espírito que a alegria era a vez dela nascer, né? Então essa é a minha expectativa também para esse tempo, né? Para todas as pessoas que já estão ouvindo essa canção, a alegria é uma resposta para esse tempo. Você fala que ela marca uma nova fase. Sim. Na vida pessoal, você já falou a questão do casamento, a construção da família, mas o que é que ela representa ministerialmente falando? A alegria, na verdade, acredito que também seja também um dos valores do nosso ministério, né? A gente faz parte do ministério que também fala sobre alegria e fé. Então ela representa muito ministerialmente. Somos uma família feliz. Uma família feliz. Está nos acompanhando também. Então a gente faz parte do ministério que é alegre, né? Que celebra antes de ver, né? A palavra fala sobre isso. Então a alegria, ela representa muito ministerialmente falando a respeito disso, da gente levantar a bandeira de que Deus é um Deus alegre, né? Passar para as pessoas que, independente do que elas estão vivendo ou passando, isso também fala pra mim, né? Eu já passei muitas fases da minha vida, né? Em crise de ansiedade, muitas vezes. E o que me salvava era olhar pra palavra e lembrar que eu tenho uma alegria que o mundo não pode oferecer. Sim. Eu tenho uma alegria que não é passageira, não depende do que se vê, né? Como a letra da música fala. Mas pela fé, a gente pode celebrar. Euler, como foi todo o processo da composição? É uma música inspirada? Como ela surgiu? E a questão da produção? Sim. Então, né, a Alegria, ela é a primeira música que eu fiz, assim, definitivamente depois do casamento. Sim. Ela veio pronta, eu lembro que eu tava em casa, né, orando ali, né, com minha esposa e tal, no quarto, a gente tava meditando em algumas coisas, e ela, diferente das outras músicas que eu já gravei, ela não teve um testemunho específico sobre algo que eu tava vivendo, ela já veio de uma vez, né. Então eu tava lendo ali uma passagem a respeito de alegria, né, na palavra do Senhor e tal, e ela simplesmente veio de uma vez. Já veio letra, já veio melodia, e aí eu orando e pensando, caramba, mas e o tempo pra gravar, né? Porque a gente tá nessa fase de adaptação do primeiro ano do casamento, então são tantas coisas pra organizar. E aí a gente percebeu, né? Deus soprando de todos os lados as confirmações, sabe? Pra que ela viesse, pra que ela fosse gravada nesse tempo. E usando pessoas, usando coisas pra nos confirmar que era o tempo. E aí entrei em contato com o meu produtor, que a gente já grava junto desde 2021, né? O Thales, ele é lá de Ipatinga, Minas Gerais, e é sempre presente ali, sempre tá me auxiliando, me trazendo novas ideias para as músicas. Eu sempre gostei de coisas mais modernas, né? Sim. Trazendo coisas diferentes. E ela, por ser uma música pop, uma música animada de celebração, eu entrei em contato com o Thales, passei a minha ideia para ele, né? E ele conseguiu traduzir bem o que estava no meu coração. Era justamente isso que eu ia fazer a próxima pergunta, né? O que motivou essa escolha, assim? Você já tem, como você mesmo falou, é alegre, as suas músicas têm uma pegada lá pra cima, não é? Mas essa, ela tem um quê especial, ela é uma música mais dançante. Sim. Tem essa pegada pop que você mesmo falou há pouco, né? Como foi que vocês decidiram e construíram a identidade dessa canção? Sempre que Deus, ele me dá uma canção, é impressionante. Eu também trabalho como designer na igreja, então sempre quando Deus me dá uma canção, ele já me dá a identidade visual e a identidade de como vai ser aquele projeto, né? E aí, até mesmo as cores, a gente pensou, eu tô até aqui com a camisa Alegria, né? Tá vestindo a alegria. Vestindo a alegria, vestindo a visão da canção, né? Então, a gente pensou num verde-limão, né? Pra passar bem essa ideia da música. Essa temperatura, isso, né? Isso. Vibrante. E instrumental também, né? Em relação a algo mais moderno, pop, que a igreja também conseguisse cantar, não somente jovem, né? Sim. Então, como eu já estava falando sobre isso, né? A gente tem visto tantas pessoas gravando tantas músicas que falam da alma, que são tão almáticas, na verdade, e eu precisava trazer para essa canção essa identidade, né? Que nós podemos celebrar, que nós podemos ter uma resposta, as pessoas podem ter uma resposta em meio a uma depressão. A letra fala sobre isso, né? A alegria, ela levanta o fraco, a alegria, ela quebra a depressão, a alegria me faz mais forte, e a alegria tira os meus pés do chão. É isso que a ponte dela vai falar. Então a identidade dela é construída nisso, sabe? De fazer as pessoas reagirem quando elas estão ouvindo. É uma decidirem se exatamente. É uma decisão, né? A alegria, ela não é baseada naquilo que se vê, né? A palavra fala sobre isso. Então acredito que seja mais ou menos isso. Falando ainda sobre essa questão do lançamento, você, inclusive, a música foi lançada num dia, no outro dia você foi convidado pelo ministério para participar
participar do JPN, Isso. o JPN Tour, lá em Porto Alegre. Como foi praticamente lançar para a juventude lá, nesse evento tão específico que tem crescido tanto? Ministrar no JPN é sempre uma honra, né? Eu já ministrei em vários JPNs aqui em Campina Grande, mas foi a primeira vez participando de um evento fora daqui, do JPN. Então foi uma grande honra para mim poder voltar também a Porto Alegre. Eu já tive lá, né, um tempo atrás com os jovens e adolescentes. E aí quando o convite chegou, eu fiquei muito feliz de poder voltar lá, né? E eu acho que tudo coincidiu mesmo, né? Tinha um propósito do Senhor mesmo. E aí a gente viu essa brecha, vamos fazer, né? Vamos cantar lá, e foi maravilhoso. Quando a gente ensinou ali a música pra galera, né, no culto, a maioria já estava sabendo cantar, porque a gente lançou um dia antes. Então foi bem estratégico mesmo pra galera celebrar, né, poder desfrutar dessa alegria, né, que não depende do que se vê. A gente já estava falando sobre isso. Então é sempre uma honra servir ao corpo de Cristo, principalmente nesses eventos, né, que envolvem jovens, adolescentes. Essa também é a minha veia, a minha pegada, comunicar ao jovem, comunicar ao adolescente que eles não precisam de bebida, que eles não precisam de farra, de festa, entendeu? Eles têm uma alegria genuína, só encontrada em Cristo, né? Quando a gente aceita Jesus, a própria alegria dele vem habitar dentro da gente também. É o pacote completo. Então a gente aproveitou essa brecha no JPN para fazer esse lançamento e foi maravilhoso. Que coisa boa, Euler. Quem está nos acompanhando, onde é que pode ouvir, onde é que pode encontrar alegria? Quais são as plataformas que já estão disponíveis? A Alegria já está disponível em todas as plataformas de música, né, de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Music e tantas outras. E também o clipe oficial já está no YouTube. Só procurar Euler Oliveira. Alegria, vocês vão encontrar lá e vocês vão poder cantar em suas igrejas, né? Euler, como não só ministro de louvor, mas também integrante da liderança do Louvor na Sede, né? Que conselho você daria às pessoas que sentem no coração que tem um chamado para a música, que tem um chamado para a canção? Quais os conselhos que você poderia dar olhando para essa questão de cantar a palavra? Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que a gente precisa ser fiel à nossa igreja local. Sim. Sabe? Tudo começa na igreja local, servindo a sua liderança, servindo aos seus pastores, e o próprio Deus se encarrega de levantar você. Entendeu? Não é algo que é forçado, não é algo que você vai arrombar as portas, mas é você ver Deus fazer por você. Uma coisa é quando você trabalha na força do seu próprio braço, uma hora você vai cansar, mas quando você ver Deus fazendo, levantando você, é totalmente diferente. E tudo isso começa na fidelidade, entendeu? Tudo isso começa na sua igreja local, servindo as pessoas, servindo ao corpo de Cristo, e aí você vai ver Deus levantando você, entende? Estude música, né? Se você quer ser levantado por Deus, você também precisa fazer a sua parte. Estudando música, estudando a palavra principalmente, entendendo a visão que você está inserido, entendeu? É algo muito importante para todo ministro de música, saber sobre Bíblia, saber sobre a palavra e principalmente servir a sua igreja local. A gente está encerrando nosso bate-papo, né? E eu gostaria que você deixasse pra gente aqui uma dica de leitura, aquele livro que marcou sua vida, que marcou seu ministério, aquele livro que você indica às pessoas que é importante ser lido. Um dos livros que tem aberto a minha mente nesses últimos tempos, pra mim é um livro de cabeceira, minha esposa sabe, é o livro Armado para o Combate, do Rick Renner, né? Esse livro é maravilhoso, ele fala o quanto nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso espírito, entende? Então assim, se eu pudesse deixar aqui uma dica para você, seria justamente essa: armado para um combate, né? Para que você possa trabalhar a sua mente, os seus pensamentos, saber como Satanás também trabalha na mente das pessoas. Isso é muito importante para que você possa combater com a palavra, entende? Então, é isso. Armado para o combate. Armado para o combate. Isso aí, pegou a dica? Então já procure uma das nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Euler, muito obrigado pela sua participação, conversa agradável, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Uma grande honra para mim, foi muito bom, maravilhoso. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Aproveite e já compartilhe este episódio. Seja inspirado para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.